E vamos continuar. No princípio da tarde falámos de ar e suas implicações em patologias aeromédicas. Agora vamos falar de água para o quadro ficar completo. Então vamos ter o Dr. Miguel Cruz, que colabora como examinador médico aeronáutico com o Centro de Medicina Aeronáutica da UCS Grupo TAP e que nos vai precisamente apresentar uma revisão sobre uma patologia muito comum no nosso país marítimo, que são as exostoses do canal auditivo externo. Vou passar então a palavra ao Dr. Miguel Cruz. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui para fazermos hoje uma revisão sobre as exostoses do ouvido, que, como o Dr. Rui Pombal disse, é uma patologia comum na nossa consulta e vamos ver porquê. Vamos passar aqui em 6 pontos, iniciando aqui pela definição. A exostose é o tumor benigno mais comum do canal auditivo externo. É um crescimento ósseo, na sua porção média, como podemos ver ali na imagem em cima à direita, bilateral e irreversível, mas felizmente tratável. Prevalência, principalmente em população das zonas costais e principalmente em pessoas que fazem desportos náuticos de cabeça acima da água. E claro que não poderíamos deixar de falar do surf neste sentido. É uma modalidade em crescendo, uma modalidade que este ano foi pela primeira vez em Tóquio, modalidade olímpica. Estima-se haver cerca de 35 milhões de surfistas mundialmente e é muito frequente na nossa consulta, no Centro de Medicina Aeronáutica, encontrarmos o pessoal de voo que faz surf. E quando observamos que 70% a 80% dos surfistas têm realmente exostoses, entendemos que para a nossa consulta tal é muito significativo. Nós fizemos uma estatística durante um mês e durante a consulta contámos quantos candidatos é que tínhamos com exostoses e realmente verificámos que durante um mês tivemos 18, isto assim por alto, e se formos a fazer isto para o ano inteiro, se estes números se mantivessem iguais, teríamos 216 candidatos com exostoses. Já vamos falar dos graus, é por grau de gravidade, portanto 9 de grau 1, 8 de grau 2 e 1 de grau 3. E a correlação com o surf e esta patologia é tão significativa que foi criado o índice do surf. O que é o índice do surf? O índice do surf é o produto do número de dias de surf por semana vezes os anos a surfar. Ora, um índice de surf de 20, portanto, bastante fácil de atingir, basta surfarmos uma vez por semana durante 20 anos, isto no CMA é uma coisa extremamente comum, já basta para termos um índice do surf de 20, que já aumenta bastante a prevalência de uma exostose de grau 2 ou grau 3 até. E já vamos ver o que é que isso significa exatamente. A etiologia desta patologia é o frio. Ou seja, o frio é um indutor de atividade osteoblástica e cria também uma congestão venosa que também faz outra vez uma criação de osso naquela pressão média que vimos inicialmente. E esse frio, como é que é aplicado no canal auditivo externo? Em forma de água fria e em forma de vento. E como é que nós verificamos isso? Os mergulhadores de garrafa têm um risco muito menor, ao contrário do surf, do kitesurf, de todas estas modalidades de cabeça acima d'água. Também existe uma correlação com o ouvido mais afetado e a direção do vento, portanto há aqui uma correlação geográfica também e uma correlação genética, que interessantemente indivíduos da raça negra têm muito menos exostoses. Antigamente achava-se que a exostose era somente em águas frias. Em 2020 saiu um estudo australiano sobre as exostoses na Austrália, na população de surfistas, e verificou-se que numa água de acima de 20 graus esta prevalência mantém-se. Prevalência um bocadinho diferente, portanto na Austrália o que eles tinham era de cerca de 70% dos surfistas com exostoses. No Japão, água um bocadinho mais fria, tínhamos 80%, mas realmente a prevalência mantém-se. O estudo deixou um bocadinho aberto, águas ainda mais quentes, estamos a falar de Indonésia, Ilhas Fiji, aqui não tanto. Isto é bastante, não é tão surpreendente assim. Portanto, a teoria diz que o ouvido, ou o nosso corpo, se quer proteger contra o frio e, portanto, cria o osso
que oblitera o canal auditivo externo para proteger o ouvido médio e o ouvido interno. Estas águas quentes, no entanto, não são suficientes. E porquê? Se nós tivermos em consideração uma regra que diz que um vento de 24 km/h sobre um corpo baixa a temperatura desse corpo em 10 graus centígrados e, se esse corpo ainda estiver molhado, ainda baixará mais 30%, então verificamos rapidamente que uma água de 20 graus centígrados, com estas duas regras aplicadas, se vai tornar fria também no canal auditivo externo. Portanto, não é surpreendente que o risco se mantenha. Em termos de diagnóstico, a otoscopia de rotina é aquela que nos permite mais vezes ver esta patologia pela falta de sintomas. Claro que nós no CMA, como verificamos anualmente ou até de 6 em 6 meses o canal auditivo externo e os ouvidos dos candidatos, claro que temos um bocadinho mais de contacto com esta patologia porque ela realmente não tem assim tantos sintomas. A TAC tem uma utilidade reduzida no diagnóstico, tem uma utilidade mais útil no pré-operatório. E porquê? Para verificar realmente a extensão da lesão e também pela proximidade que algumas exostoses têm com a membrana timpânica. E o cirurgião quer avaliar o risco de laceração da membrana timpânica, que é uma das complicações cirúrgicas importantes. Em termos de diagnóstico diferencial mais importante, temos o osteoma, que também é um tumor benigno, muito mais raro do que as exostoses. Vemos ali em cima à direita, é uma lesão pedunculada, muitas vezes está só, portanto não existe em mais lado nenhum e estão unicamente naquela região, e não existe a história realmente de exposição à parte térmica, não é? Ao ataque térmico por parte do frio. Depois, as exostoses dividimos em 3 graus. Temos o grau 1, grau 2 e grau 3, o grau 1 de 1 a 33% da obliteração do canal auditivo externo, temos o grau 2 que vai até 67% e de 67% até 100% temos então o grau 3, o grau mais grave. E por último, como vocês podem observar, temos a importância da audiometria. A importância da audiometria é relativa. É muito raro uma exostose só por si dar alterações na audiometria, porque teríamos que ter uma obliteração de 100% pela exostose, que na prática não acontece, porque normalmente não a deixamos ir para além dos 80% sem haver ali alguma indicação cirúrgica. O que é que pode acontecer e é importante na exostose? A exostose retira um bocadinho de margem ao canal auditivo externo para acumular cerumen e, eventualmente, secreções de uma otite externa aguda. E, portanto, sempre que se acumular cerumen, o canal auditivo externo vai obliterar mais rapidamente e aí sim temos alterações na audiometria. Em termos de tratamento, é exatamente isso que acontece. Por ordem de probabilidade de acontecimento, tratamos de acordo com os sintomas. Portanto, temos a rolha de cerumen, que faz com que o ouvido ficará entupido. Quanto mais exostose, ou quanto maior o grau de exostose que tivermos, pior, não é? Mais rapidamente vamos ter um ouvido obliterado. Tratamos com remoção de cera. Se tivermos uma otite externa aguda recorrente, vamos tratar com antibiótico tópico e corticoide. Se começarmos a ter mais recorrência, também é uma indicação para uma cirurgia. E a cirurgia acontece normalmente acima dos 80% de obliteração, exatamente por essas razões. Exceção seria o aparelho auditivo, em que temos que ter um canal auditivo externo mais liberto para a adaptação do aparelho auditivo. Em jeito de fluxograma, temos ali à direita um fluxograma que basicamente nos dá aqui um pouco de ajuda em decisão. Portanto, temos as exostoses à esquerda assintomáticas. Se tivermos uma população que não tem risco e não tem consequências profissionais, então não são necessárias mais medidas. No entanto, à esquerda, se tivermos uma população de alto risco, com exposição ao frio e, ainda por cima, profissionais que necessitam da sua audição todos os dias e que ainda por cima passam por uma certificação, não é? Então temos que realmente começar a fazer prevenção para evitarmos que o grau aumente. À direita temos então os altamente sintomáticos acima dos 80% e aí sim passamos para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é difícil, tem uma taxa de recorrência muito alta. Há aqui um fator muito interessante nas exostoses que, por exemplo, vamos imaginar que um piloto durante 20 anos fez surf e não fez prevenção. Vai ser operado porque realmente agora o grau está muito grande.
O corpo, ou seja, se ele começar a fazer prevenção após a cirurgia, ainda bem que o faz, mas o corpo ainda se recorda de todos os anos, dos 20 anos de exposição que o piloto teve durante a sua prática de surf, etc. E, portanto, mesmo que ele seja tratado, mesmo que ele faça a prevenção após o tratamento, ele pode voltar a ter uma recorrência. Depois temos outro caso, que é o dilema da remoção subtotal versus total e o risco das complicações. Isto significa que uma remoção subtotal vai trazer menos complicações, mas tem uma maior probabilidade de recorrência. Porém, a remoção total tem mais probabilidade de efeitos de complicações, neste caso. Complicações essas que são, também por ordem de probabilidade, a estenose pós-operatória, a perfuração, laceração timpânica, já falámos dela, e também da indicação de ataque por causa disso, a perda auditiva pelo método de Broca. O método de Broca hoje em dia já não é tão utilizado, porque realmente trazia aqui um risco de agravamento da audição por todo o ruído que faz. Portanto, agora neste momento trabalha-se mais com uma coreta, um escopro e um martelo. E o dano do nervo facial e efizema cervical subcutâneo são extremamente raros. Pós-cirurgia é o mais difícil de explicar aos candidatos que são fãs então das atividades náuticas. Temos 8 a 16 semanas sem atividade náutica e 2 semanas sem voar. Isto principalmente, estas 2 semanas sem voar, porque o pós-operatório da exostose tem que ser várias vezes controlado para não criar então a estenose pós-operatória. Em jeito de conclusão, a prevenção da exostose é o mais importante. Falando um bocadinho da modalidade mais frequente também na nossa consulta e que provoca as exostoses, portanto o surf, é preciso às vezes tentar convencê-los um bocadinho, porque eles dizem muitas vezes que o surf é uma atividade social, que eles precisam de noção espacial porque são muitos a fazer e precisam de saber onde é que estão os outros, e se eu lhe colocar uns tampões nos ouvidos eles não ouvem. Ora, a indústria já percebeu isso e criou Este é um exemplo de tampões que não tiram a audição, mas são confortáveis e baixam o risco de sofrer desta patologia. Temos outras alternativas também. O Blu-Tack é uma alternativa saída no Journal de Otorrino e que é um bocadinho mais económica, e temos sempre a capa de neoprene e, claro, a carência do desporto e que aumentará o risco. Portanto, o que é importante? Informar os candidatos. Nós temos várias gerações na consulta, uma geração mais antiga que já poderá sofrer de exostoses, então temos que informar sobre a terapia, sobre a prevenção, sinais de alarme, e depois temos os candidatos mais jovens a quem ainda podemos explicar a prevenção e desmistificar um pouco o valor da prevenção, porque pode ter consequências para o seu futuro, apesar de, e é importante frisar isto, o regulamento é omisso. E não existe na história do CMA nenhum candidato que tenha ficado inapto ou que tenha chumbado por causa das exostoses. Agora, foi-me transmitido pelo Departamento de Otorrino que realmente, por ano, há cerca de 20 recomendações para cirurgia por parte da Otorrino da UCS por causa de exostoses. E atendendo a que, mesmo informados, só 1/3 dos surfistas é que aderem à prevenção, é importante continuar a informá-los para evitar que tal aconteça. Muito obrigado pela vossa atenção. Aqui a bibliografia, uns agradecimentos e, claro, que estou disponível para perguntas se as houver.